Bom, pessoal, então vamos dar início aqui, né? A gente está nessa intenção de, já que a gente não está dando conta, né, de fazer nossas assembleias, informações presenciais, apesar que eu acho que esse formato online é bem interessante, deve até ficar, né? Apesar que a gente pode fazer os dois, mas esse também pode ficar, tá bom? A gente consegue gravar e tudo mais. Eu acho que a gente pode continuar, pelo menos, fazendo essas formações quando a gente não pode voltar, né? A gente não pode reunir ainda. Espero que o mais breve possível a gente já possa voltar a ter as nossas reuniões, quem sabe até na nossa sede nova, né? Então, hoje a gente chamou aqui o Nilo Della Senta, para poder fazer uma apresentação para a gente sobre doutrina social da igreja, um tanto quanto voltada para a nossa área, né? Mas é uma apresentação geral, uma apresentação que vai englobar uma série de coisas, não só a nossa área, mas também a nossa área, né? Então, o Nilo, ele é consultor de empresas, tem curso de teologia, né? Também estudioso da DSI, é diretor também do IDES, que é o Instituto Católico de Desenvolvimento Empresarial e Social aqui da Arquidiocese de Goiânia. Então eu vou passar a palavra para o Nilo, para a gente poder já dar continuidade e ele poder fazer a palestra para a gente. Você aí, Nilo. Boa noite para todos. Está ouvindo bem? Ouvindo? Pode falar. Tá? Eu não sei qual é o conhecimento de vocês sobre a doutrina social da igreja, mas o trabalho que a gente faz normalmente a gente não fica muito interessado em saber se a pessoa conhece muito ou não conhece muito. Porque, na verdade, o que a gente procura fazer é estimular e motivar as pessoas a se interessarem pelo conhecimento da doutrina social da igreja e para sua aplicabilidade, que o importante é a aplicação. Então, eu conversei com o Emanuel sobre a gente falar um pouco sobre os princípios da doutrina social da igreja e o que a gente se pode tirar de alguns deles e aplicar na nossa vida real, né? Então, os princípios da doutrina social da igreja, vocês conhecem o compêndio da doutrina social da igreja? Sim. Então, lá está muito bem resumido. Depois que saiu o compêndio, ficou muito mais fácil a gente estudar a doutrina e entender ela com mais rapidez, né? Então, o compêndio, eu vou falar assim sobre alguns princípios da doutrina social da igreja, porque são 7 no total, né? E também o que é referente à justiça. A justiça entra na doutrina social da igreja como um valor. Ela está ao lado da verdade e da liberdade, que é a atividade de vocês. É a mais importante de tudo, hein? É a mais importante de todos esses princípios e os valores da doutrina social da igreja, porque é pela justiça que é tudo aplicável. Sem a justiça não dá para aplicar, né? Mas tem que ter base. A base de tudo vem da onde? Vem dos princípios fundamentais, que são 4, são como as 4 virtudes cardeais. Elas servem a mesma coisa, assim como se fosse as cardeais significa dobradiça, né? Então, primeiro é a dignidade da pessoa humana, que é o conceito sobre a pessoa humana. Depois o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Depois, dentro desses 4 princípios fundamentais, aí tem a participação, tem a destinação universal dos bens e assim por diante, né? Então, desses 4 princípios fundamentais, gera todas as outras ações de todos os outros princípios e estão interligados entre si. Então, tem 2 capítulos interessantes que eu sugiro para começar a estudar a doutrina social da igreja. É o capítulo 3, além da introdução, primeiro a introdução, né? O capítulo 3, que fala sobre a pessoa humana,
é a pessoa humana e os seus direitos. Todo o capítulo. Ele é pequeno, é fácil de ler, estudar. E depois o capítulo 4, que é a doutrina social e princípios personalistas. Princípios personalistas. É da onde eu estou falando agora, sabe? Então, o que acontece? Quando eu pergunto para as pessoas assim, quem é o ser humano? Quem é o homem? Qual é o conceito que você tem da pessoa humana, do ser humano? O que é o ser humano? Normalmente a pessoa fica meio assim, né? É filho de Deus, né? Mas não consegue explicitar, não consegue falar, expressar o que seria esse conceito, né? Qual seria esse conceito, né? Aí a gente entra com o conceito cristão sobre a pessoa humana. E aí que começa a confusão, como se diz, na bagunça a cabeça. Por quê? Porque todos os conceitos que a gente recebeu nos últimos 200, 300 anos ainda, são conceitos anticristãos, infelizmente. Então, eles é contraponto à concepção cristã da pessoa humana. E a gente estudou isso a vida toda, eu estudei, né? Por exemplo, no caso de vocês, o direito natural hoje quase não se comenta, quase não se fala sobre o direito natural, né? Porque é da igreja, é cristão. Então, a concepção cristã do ser humano, que durante milênios ninguém discutia, passou a ser não discutida, mas simplesmente ignorada. E começou-se a adotar muitas outras concepções. A história do evolucionismo, por exemplo, foi imposto goela abaixo até hoje, né? Então não há nenhuma opção de outras concepções, a não ser anticristãs. Aí tem todas as concepções. Então o São João Paulo II, ele já fala isso. Tudo depende de uma reta concepção sobre a pessoa humana. O que é reta concepção sobre a pessoa humana? É a concepção cristã. Eu não sei se eu digo para vocês aqui o que seria, mas eu acho que vocês já sabem, né? Mas assim, expressar, eu não sei, não é muito comum, não. Então, o que acontece? Da reta concepção sobre a pessoa humana vai depender a reta concepção da sociedade. Então, uma concepção correta de Estado, de política, de governo, de sociedade, depende daquilo que a gente tem como concepção humana. É aí que começa o problema, né? Então, a doutrina social da igreja, ela tem basicamente essa finalidade de dotar a sociedade de uma orientação permanente, eterna mesmo, sobre a correta concepção do ser humano, que vai ser a correta concepção da sociedade, do planeta, da natureza e de Deus, inclusive. Esse que é o problema. Por isso que hoje a sociedade é inimiga, hoje não, sempre foi, né? É inimiga da igreja, na verdade. O que se está tentando fazer é um mundo sem a igreja, sem o cristianismo. É por isso que eu estou falando para vocês nesse termo assim, né? Porque a parte jurídica é fundamental nisso aí. O que o João Paulo II falou sobre nos centésimos anos, quando acabou o comunismo lá, né? Ele falou assim, será que agora o capitalismo venceu o comunismo e todo mundo vai ser capitalista? Aí ele dá uma concepção de economia. E diz assim, se o capitalismo for isso aqui, então é correto. Mas se o capitalismo não for isso aqui, então é errado. Então, o que seria o capitalismo que ele fala? É um sistema que não tem ordenação, não tem legislação, não tem uma ordem jurídica. Então, precisa ter uma ordem jurídica, ele fala claramente. Então, se não pertence a um contexto jurídico, certo? Que seja ético-religioso, ele fala, então o capitalismo não serve de jeito nenhum. E essa é realmente a concepção capitalista. Começou com o liberalismo, né? Liberalismo significa liberar-se da moral religiosa, ou das regras, dos princípios morais
da igreja, né? E aí adota qual os princípios? Não, o ser humano se ajeita. O mundo, com o tempo, vai se ajeitando. Então, essas concepções é que precisam ser discutidas. E a igreja propõe a concepção cristã sobre o ser humano. Por quê? Está bem no começo lá, nesse capítulo aí, 3, sobre a pessoa humana e seus direitos, está lá claramente, bem explicitado lá. Por que a concepção cristã sobre o ser humano é perfeita? E a igreja fala humanismo integral e solidário por causa disso, porque é completo, o ser humano é completo. A concepção cristã tem o ser humano completo. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus que se fez um ser humano. Então, quando a gente fala assim, Jesus Cristo se fez um ser humano, né? Se encarnou, é Deus e tal, e coisa e tal, a gente fica pensando em Deus. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Mas, além disso, a revelação divina, além de mostrar a cara de Deus, mostrou também, e principalmente, quem era o ser humano. Então, aquelas dúvidas que todos os filósofos tinham, quem é o ser humano? O que é o ser humano? Certo? Deus deu a resposta em carne e osso. O ser humano é este aqui. Então, na verdade, a revelação de Jesus Cristo foi para revelar também quem é o ser humano, é o novo Adão. Por isso que começou de novo tudo. Estamos no ano 2020 da era cristã, porque começou de novo. O ser humano foi revelado para ele mesmo quem era ele. Todas aquelas dúvidas que tinham é o ser humano cristão. Então começa toda a sociedade, começou assim. Se a gente for pensar bem, o próprio trabalho da igreja foi nesse sentido, de estruturar toda a sociedade de forma jurídica, corretamente, segundo a concepção cristã da pessoa humana, ou seja, segundo Jesus Cristo como ser humano. Isso aí, em princípio, a gente falando assim, é simples, é fácil, né? Mas na prática é muito difícil para o próprio cristão católico. Por quê? Porque o cristão, ele em geral, ele é muito focado no aspecto religioso, certo? Então ele se envolve mais com a religião e muito menos ou quase nada com a sociedade humana. Então, o humano de Jesus Cristo foi deixado de lado, né? E ainda deu azar que veio alguém, pegou e tirou a divindade de Jesus Cristo e ficou pior. Então, a doutrina social da igreja, ela é voltada para quem? A doutrina social da igreja, ela é uma oferta gratuita de amor da igreja para a sociedade, para todo mundo, para cristãos e não cristãos. Então, dotar a sociedade de uma ordem jurídica cristã não é para os cristãos, é para todo mundo. É isso aí que é a dificuldade e o desafio dos leigos. É a área de vocês, que já teve um bom trabalho da igreja aí durante muito tempo, milhares, 2000 anos, né? E bagunçaram, agora tem que arrumar de novo. Então, a justiça é um valor igual ao lado da liberdade e ao lado da verdade. Por que tem a igreja tem os princípios, tem os valores. Princípios e valores, eles têm que estar juntos, interligados, eles formam um conjunto único. E eles formam esse conjunto de que forma? É onde entra a caridade. O último parágrafo desse capítulo aí dos princípios é a caridade, e fecha com a caridade. Então, a justiça, a verdade, a liberdade são valores, junto com o amor, né, que é a prática do amor, certo? A caridade fecha tudo, e todos os outros princípios, em conjunto, servem para a sociedade, não é só para a gente, não é só para nós, para rezar, para ir para o céu, para salvar, não, é para a sociedade inteira. Então, os princípios, por exemplo, um princípio que está muito em voga, por exemplo, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Isso, o Papa Francisco há poucos dias falou sobre isso aí. Isso aí tem que ser começar a ser colocado dentro das legislações. Tem que começar a legislar a partir daí e finalizar com a caridade. Agora eu vou passar um pouquinho de história para vocês, né? A igreja sempre fez isso na sociedade, sempre influenciou
na parte jurídica, na estrutura dos estados e tudo, em concepções, né? O século passado só não acabou, o comunismo só não tomou conta do mundo porque a igreja fez esse trabalho muito bem feito, né? Foi Pio XI, parece, ou XII, que criou a ação católica, era nesse sentido. Eu lembro que meu pai participou, junto com o seu Amoroso Lima, Gustavo Corsão, entendeu? De influenciar dentro dos partidos políticos para terem estrutura, estatutos, regimentos e lutarem por princípios, fundamentos cristãos, católicos cristãos, né? Porque naquela época o comunismo estava muito em ascensão, depois o nazismo, o fascismo, e todos esses ismos aí, mas principalmente o comunismo, e foi uma forma de barrar o comunismo, né? Tanto que o comunismo deixou de se mostrar como comunismo, ele se mostrava como uma solução para o mundo, e deixou de se mostrar e começou a ser, Pio XII fala em mitigar, sabe? Ser mais suave, né? Mudou de nome já, porque às vezes tinha certos países que era proibido a prática política. Começou a entrar com as ideias. Não sei porquê, eu acho que foi a partir do Concílio Vaticano II que teve esse enfraquecimento, né, da ação social da igreja, né? Essa ação social da igreja, a meu ver, eu não condeno muito a hierarquia, o magistério, eu acho que foi mais os leigos mesmo, que se enfraqueceram, né? Gostaram muito de ganhar dinheiro e foi largando de mão as coisas. Eu tenho a impressão que foi por aí. Então, o estudo, a filosofia mesmo, toda essa sociologia, isso aí tudo ficou na mão de outros que a gente se desinteressou, nós fomos correr atrás dos nossos negócios, né? Do sucesso material. Então, isso prejudicou muito a prática da doutrina social da igreja. Em relação, por exemplo, que é o aspecto de vocês jurídico aí, né? Todo mundo sabe que a legislação trabalhista mundial, ela é fundamentada toda na doutrina social da igreja. E hoje está em desuso. Por quê? É uma boa questão. Né? Por que a legislação trabalhista estragou, se os princípios fundamentos são bons? São tão bons que ninguém consegue fazer outra. Prefere estragar essa ou modificar ou combater do que melhorar. Né? E é da doutrina social da igreja, tem muito a ver com a ação católica no começo do século passado. Outra coisa também que é muito combatida hoje, né, principalmente por nós católicos, é a ONU. A ONU é da igreja. Quem sugeriu a criação da ONU foi a igreja, a doutrina social da igreja. Pensadores cristãos católicos, né? E hoje, para que serve? Então, por que a igreja tem essa preocupação? Porque se a gente for olhar bem profundamente, não precisa nem olhar profundamente, Jesus Cristo diz, ide pregar o evangelho a toda a gente, é o globo inteiro. Então a igreja é a única instituição que é mundial, global, e funciona. Claro, tem o Espírito Santo, né? Porque faz burrada uma atrás da outra, mas funciona. Então o que ela mostra para a gente? Sempre mostrou. Por isso que é importante o estudo da doutrina social da igreja, porque a doutrina social da igreja, ela é muito vista como ideologia, como uma técnica, como uma forma de organizar a sociedade e dar certo perfeitinha. Não é não, ela é orientação. São João Paulo II definiu muito bem, acho que foi na Centésimos Anos ou na Laborem Exercem. Ele disse, a doutrina social da igreja não é uma ideologia, não é uma proposta de solução para governos e tudo. Ela é uma categoria da teologia moral. Então, ela é uma orientação moral para tudo, para a economia, para tudo. Para negócio, para a vida, para a família, para Estado, para tudo. A própria concepção de Estado hoje, né, eu digo bagunçada, mas está muito, assim, frágil. O que é o Estado? O Estado, na verdade, é uma pessoa jurídica, né? Mas o que é o Estado? Para que serve? Não tem muita discussão. Se discute, agora está começando a discutir a democracia, né? Mas não tinha muita discussão sobre isso. Então, a igreja oferece fundamentos e princípios exatamente para essas discussões, de estruturar a sociedade. Ela fala o termo perenemente. Foi o que aconteceu. Sempre, desde o cristianismo. Desde o começo do cristianismo.
Então, quando o compêndio da doutrina social da Igreja coloca humanismo integral e solidário, vamos dizer o seguinte, eu não falei ainda o conceito cristão, né? Não falei, né? Então, o conceito cristão tradicional o ser humano é um ser composto de matéria e espírito, um ser inteligente, racional, livre e social, composto de matéria e espírito, ou corpo e alma, e por ter espírito, ele aspira a uma realização plena, perfeita na vida eterna. Mas também uma perfeita aqui, dentro do que é perfeito aqui, que é um perfeito imperfeito, comparado com o Espírito Santo. Então, o que acontece? Se ele é integral, significa que ele tem que se desenvolver plenamente, materialmente, corporalmente e espiritualmente. Então, o integral da igreja significa isso aí. Então, o ser humano é livre e é social. Então, a palavra social, ela está dentro da concepção cristã, não é do socialismo. O socialismo tomou conta, subverteu. Então, livre, o liberalismo tomou conta. E o socialismo tomou conta. Dividiu o ser humano, nós somos estraçalhados. É muito comum falar na sociedade desorientada, e é mesmo. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele fala, o problema nosso, da humanidade, é que adotou uma antropologia desorientada. Antropologia, o que é? É o conceito sobre o ser humano. Então, tem esse conceito variado. O relativismo já é uma consequência. Todo mundo é o que quer ser. Então, aquilo que você pensa que é humano, é humano. É só ver certos ambientalistas, certas pessoas que cuidam de animais, é igual a gente. Os animais são iguais a gente. Então, a sociedade está desorientada por quê? Porque perdeu a concepção certa de quem é o ser humano. E essa concepção é de Deus. Nós somos um novo Adão. Deus criou o ser humano perfeito, humanamente perfeito. Jesus Cristo veio recuperar isso aí. Então, ser humano integral, dentro da sociedade agora, que é a área jurídica de vocês, significa o quê? O ser humano livre e social. Livre e social significa o quê? Livre é o individual. O ser humano é individual e social é o coletivo. Então, não dá para desenvolver o coletivo sem o social, sem o individual, e nem o individual sem o coletivo. Então, eles têm que caminhar juntos, desenvolver junto. Por isso, o humanismo integral e solidário. Porque o coletivo e o individual têm que se realizar plenamente e juntamente, conjuntamente, simultaneamente. Por isso que é difícil. A doutrina social da igreja sempre foi elogiada no mundo todo, inclusive pelos adversários, até pelos comunistas. Mas o que eles dizem? É impraticável, porque é uma coisa, é coisa de religião, é para a eternidade. E os cristãos embarcaram nessa, né? É mesmo, é impraticável, é só para rezar mesmo. Então, esse é o problema. Então, desenvolver-se individualmente, coletivamente, ao mesmo tempo. Parece uma coisa de todo mundo, mas o ser humano é assim. A família é assim. Então, a gente precisa se realizar plenamente, individualmente e coletivamente ao mesmo tempo. O que vai fazer isso aí? O que é o ponto fundamental para isso acontecer, ocorrer na realidade? É onde existem as relações. Então, o fundamento, a centralidade da doutrina social da igreja é a concepção correta sobre a pessoa humana individualmente, e as suas relações. É bem esse termo que é no compêndio. A pessoa humana, designada pessoa humana, e suas relações. Por quê? Porque o coletivo só existe das relações entre os individuais. Então, o coletivo não é uma invenção da cabeça de alguém. O coletivo é uma consequência das relações entre os individuais. Mas é assim. A relação entre os individuais, masculino e feminino, forma família e forma conjunto, e assim por diante.
Então, são essas relações entre os individuais que é o segredo do social. É a solidariedade que eu falei. E qual é o fundamento? Essas relações entre os individuais, que para formar o coletivo, tem que ser, como é que eu vou dizer assim? As células, elas se atraem, se multiplicam, se atraem, vão formando o corpo, né? Organismo e corpo, né? É uma atração ali misteriosa, né? Então, nas pessoas, as pessoas se reúnem, se relacionam, não é se reúnem, elas se relacionam entre si e vão formando um conjunto. A formação desse conjunto, desse corpo, depois vai ser o corpo, certo? É feita entre uma relação, uma ligação, uma relação entre os individuais, movido por como se fosse aquela energia misteriosa mesmo das células lá. E isso que move as pessoas é o amor. Por isso que Jesus Cristo falou para os apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso reconhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a relação de amor entre os apóstolos é que chamava a atenção de quem estava de fora. Pô, mas aquele povo lá, olha, se é diferente, como é bom. Quando a gente vê assim, um relacionamento bem de um grupo, e todo mundo elogia um time de futebol, que os caras se dão bem e tal, uma família, entendeu? A relação de amor que deve existir é essa que faz os conjuntos e os coletivos. Agora você vai perguntar assim, vai pensar assim, no liberalismo e capitalismo, que hoje está moda, eu estou falando dessas ideologias porque tomaram conta, né? Então, no liberalismo, não existe relação, existe dependência. Então, a relação entre os individuais de interdependência, que um sabe que precisa do outro, o outro sabe que não, entendeu? É movido pelo amor, faz todo mundo se ajudar, todo mundo crescer. A relação de dependência um do outro é o individualismo. Então, eu dependo dele, não quero depender dele, eu quero que ele dependa de mim. Então, é um relacionamento egoísta. Isso é que o liberalismo fez, certo? Então, um desvirtuamento do conceito de liberdade, que está na cabeça da pessoa. Então, o liberalismo conduz a você ignorar o conjunto. Por isso que muitos liberais, assim, extremistas, não tem que ter o Estado, não tem que ter, quer dizer, não tem sociedade, não tem conjunto. É nesse sentido. É como uma célula que ela vai se multiplicando para formar o corpo, os órgãos, mas não vai formar corpo nenhum, vai formando coisa, fica tudo. Aí forma um órgão para cá, outro para cá, nunca forma um corpo. A concepção coletivista é muito pior. Porque ignora e anula o individual. É um coletivo imaginado, idealizado, que vai fazer o individual. Por isso que o Estado fica supremo, sabe? As legislações ficam supremo. Estou falando isso aqui porque isso tem muito a ver com vocês juristas, entendeu? Na hora de fazer as legislar, sem aquele princípio do bem comum, vira ditadura mesmo, fica a ditadura da lei, né? Jesus Cristo veio, terminou com a lei, com a ditadura da lei. Foi bem claro, né? Até João, a lei e os profetas. Depois de João, é o reino dos céus e todo mundo se esforça para entrar nele. Então, é nesse sentido que a importância da concepção sobre quem é o ser humano já foi dada por Deus, Jesus Cristo, e a gente tem que fundamentar todas as nossas relações em cima disso. Então, não há competição entre o individual e o coletivo, pelo contrário. Há uma relação de interdependência entre si. Sozinho ninguém consegue nada. Então, ele precisa dos outros. E, à medida que precisa dos outros, vão formando conjuntos. Agora, você imagina, assim, raciocinando, como cristão católico é fácil, né? Você imagina a sociedade, imagina os amigos, tudo, etc., né? É simples. Então, todo mundo cristão, bonitinho, fofinho. Mas pensa no mundo. Isso aí tem que fazer no mundo inteiro. Então, essa concepção vai ampliando de família para cidade, para estado, para país, para nação, para o planeta inteiro.
Vocês estão entendendo? Então, da concepção cristã sobre quem é o ser humano vai depender todas as ações dele em relação a tudo. Primeiro a ele mesmo, e depois em relação ao outro, e depois a sociedade e tudo. E principalmente a política. Então, eu só imagino a dificuldade ou a genialidade de todos esses, principalmente desses santos, né, a Patrícia, etc., Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, de perceber isso interiormente, a necessidade de se ter fundamentos perenes, duradouros, para ir organizando a sociedade até que a sociedade e o mundo seja um só. Senão é guerra o tempo inteiro. Então, a justiça, no caso de vocês agora, né, a justiça é um dos valores dos princípios da doutrina social da Igreja, certo? E ela é fundamental ser trabalhada no sentido de recuperar todos esses princípios, esses fundamentos. A subsidiariedade, o que é? O que é o princípio da subsidiariedade? É da autonomia das pequenas sociedades. Por exemplo, a família é a base da primeira sociedade. A família é mais importante que o Estado, é mais importante que a cidade, em termos de importância, porque o Estado, a cidade, o país depende da família, e assim por diante. As associações profissionais, por exemplo, elas são mais importantes que o município, que o Estado. É dali que sustenta o resto. O resto só vai existir se essas existirem. Isso que chama-se subsidiariedade. Na Rerum Novarum, o Leão XIII falou isso, né? Que estavam se destruindo as corporações de ofícios e as associações de artesãos, que eram como se fossem os sindicatos e as associações de hoje, os conselhos, essas organizações de profissionais, entendeu? Que funcionavam e davam assistência total para os trabalhadores. Aí depois veio a Revolução Industrial, bagunçou aquilo ali, e eles destruíram tudo, ao invés de continuar, né, aperfeiçoando. Então, isso é subsidiariedade. Então, a sociedade, o conceito certo da subsidiariedade é as sociedades pequenas, menores, intermédias, eles falam, elas são mais importantes que a grande sociedade. Tão importantes que a grande sociedade tem que ajudar quando ela precisa. Por isso, subsidiariedade, subsídio. Então, o Estado tem que subsidiar, ajudar quando precisa uma associação, um município, um Estado, entendeu? E não bancar, não ser dono. É o contrário do que se faz. Mas, para isso, as entidades, essas associações, sociedades subjetivas, né, que tem uns que usam o termo sociedades subjetivas, sociedades intermédias, elas têm que ser fortalecidas. Como é que ela vai ser fortalecida? Dentro da sua estrutura jurídica, principalmente. Então, olha a importância que é do trabalho da concepção cristã em todas as áreas, em todos os segmentos, e a multiplicidade que tem das atividades. Eu estou falando só em atividades profissionais, mas tem outras, todas que aparecem, né? Que vai criando e vai se modificando, vai se alterando, né? A evolução da transformação mesmo das situações do mundo, da época, né? Das épocas, das diferentes épocas. Então, organizar essas coisas é um trabalho fenomenal. É humanamente impossível. Mas, para quem tem Deus, para Deus nada é impossível. Então, a gente tem que contar com a graça de Deus. E cada um fazer a sua parte. Estou falando assim, especificamente no caso de vocês, né? Então, arrumar o que está bagunçado hoje, a partir dos princípios fundamentais e dos valores da doutrina social da Igreja. Estou falando só da doutrina social da Igreja porque é o interesse para nós, para a nossa ação como leigo, né? Mas, teologicamente, não tem problema. Isso aí a gente não atrapalha, né? Então,
a dignidade da pessoa humana vem do conceito que se tem da pessoa humana. Então, nós somos filhos de Deus, mas nós temos que assumir condição de filhos de Deus. Então, é o conceito cristão. Um ser inteligente, racional, livre, social, composto de matéria e espírito, ou corpo e alma, que aspira, os filósofos falam felicidade, mas é a plena realização que só é alcançável na eternidade. Para eu alcançar a plena realização na eternidade, eu preciso fazer a parte aqui. Aqui também. É como se fosse criança, que nós fôssemos crianças aqui. Para ser adulto, a gente tem que passar por crianças, não é nunca adulto, né? Então, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, o que é o bem comum? Bem comum, subsidiariedade e solidariedade. A solidariedade, já falei, as relações entre os individuais, relações de interdependências, movidas, dirigidas pelo amor, que faz com que cada um tenha a sua plena consciência que você depende do outro, o outro depende de você, e assim por diante. E juntos eles se completam. E a subsidiariedade são as sociedades intermédias, que a sociedade maior sempre tem que subsidiar. Tem uma associação dos dirigentes que estão de empresa, é um organismo mundial também. Eles aplicam a subsidiariedade nas grandes corporações. Então, grandes corporações têm várias empresas, têm vários departamentos, né? É gigantesco. Então, quem está na gerência, eles têm total autonomia. Já tem muitas empresas que fazem isso. Então, o trabalho da subsidiariedade também não é simplesmente delegar poderes para os subordinados, não, ele tem que ser capacitado. Eu, por exemplo, eu vou contratar um engenheiro para fazer um prédio para mim, uma casa, eu não vou dizer o que ele vai fazer, né? Ele tem total autonomia dentro da área dele. Então, é nesse sentido a subsidiariedade, certo? No começo, aí, quando o Bolsonaro assumiu, eu percebi que ele praticou mais ou menos isso aí um pouco, sabe? E tem seus riscos, né? Se você coloca dentro dessa concepção, você aplica subsidiariedade para quem não tem capacitação, tem autonomia e não tem capacitação, vai ser um desastre. É você contratar um engenheiro para cuidar dos teus boi, aí tu já viu, né, o que acontece. Então, tem que ter esses cuidados. Então, a dignidade humana, da pessoa humana, o conceito de pessoa humana, junto com o bem comum, subsidiariedade e solidariedade. O bem comum, o que é o bem comum? O cara já pensa em comunismo. Cara, só... Pra mim aqui não tá saindo áudio. Parece que ele caiu, agora ele tá voltando. Miro, tem que ligar o microfone aí. Aí, agora voltou. Alô? Oi, voltou? Voltou, pode falar. Tá, então, eu estava no bem comum, que só por causa da palavra comum, a pessoa já pensa de cara que é comunismo, certo? Então, o que é o bem comum? Se você lê na doutrina social da igreja, eu acho que para quem não tem muito conhecimento, bagunça mesmo, quer ver? É o conjunto de condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então fica uma coisa assim, mas o que é atingir plenamente a própria perfeição? Eu quero ser rico, milionário, então dá a impressão assim. Então, o comunismo deixa você
satisfaz plenamente você. Então, na realidade, não é isso. Na realidade, do bem comum é aquilo que é comum, é um bem e que é comum. Então, como é que a gente vai verificar isso aí? O que seria comum, né, para todos, comum? Pega um time de futebol, o que é comum para os jogadores? Todos eles são individuais lá dentro, eles fazem o que eles têm que fazer. Mas tem coisas que é comum, que todos têm que ter. Todos têm que ter a camiseta, todos têm que respeitar as regras, todos têm que ter os seus limites, tem as marcação, tem a bola, tem o goleiro, tudo aquilo ali é comum, mas eles são totalmente livres lá dentro daquela situação. Então, mais uma vez, entra aí fundamentalmente essa parte jurídica, como é que você, o estabelecimento desse arcabouço jurídico que o São João Paulo II falou, que é fundamental para você ter liberdade, por exemplo, na economia. O que é comum na economia e o que seria, em termos de legislação, para que você tivesse competição saudável dentro da economia, típico que nem jogador de futebol jogar dentro do campo. Esse é o desafio. Então, a perfeita, assim, o pleno conhecimento do conceito de bem comum que a igreja fala é fundamental para que haja uma legislação que garanta realmente a justiça. Eu sempre cito o exemplo do futebol porque todo mundo gosta, né? Todo mundo, pelo menos a maioria, é apaixonado, então pode muito bem visualizar melhor o que seria um bem comum para a sociedade, para o país, para a cidade, para o estado e para o mundo inteiro. É onde entra a bendita ONU, entendeu? E a sugestão da igreja na ONU era uma sugestão de ser como se fosse literalmente um governo mundial, eleito pelos cidadãos dos países, não indicado pelos presidentes de países. Pode observar, quem falou, o último Papa que citou, falou bem sobre isso aí, eu acho que está na Caritas in Veritate, foi o Bento XVI. Ele diz assim, salta aos olhos saber que precisa-se de um governo mundial, precisa de um governo mundial, alguém que assuma a responsabilidade das coisas, não essa confusão da ONU. Então, a visão da igreja, ela sempre é assim, é universal, é particular, é universal, é integral mesmo, é humanismo integral, ela cuida da pessoa individualmente e da pessoa universalmente. Toda pessoa, São Paulo cita lá, toda a pessoa e todas as pessoas. Agora você se coloque aí dentro disso aí que eu falei agora e pense como agir em termos jurídicos, né? Certo? Eu não sei se a gente assim aprofundar muito a doutrina social ajuda ou não, certo? Eu gosto muito de pegar exemplos práticos, né, da vida da gente. Eu converso muito com empresários, né? A cabeça é difícil com empresários, sabe? Mas algumas coisas eu implementei e deu certo e eles gostaram, certo? Principalmente a aplicação da subsidiariedade. Eu tive uma experiência assim, foi terrível, né? Mas foi gratificante depois, né? De aplicar a subsidiariedade dentro das empresas. A DCE, a nível mundial, já faz isso, orienta, tem até um sistema para isso aí. Ok? Só que no mundo empresarial, a dificuldade é o referencial, né? O referencial tem que ser a pessoa. Hoje em dia a gente usa muito um ser impessoal. É marca, as empresas têm marca, tu não sabe quem é o dono. E quando tem uma pessoa responsável, um proprietário, eu sou o proprietário, o exemplo dele é fundamental, não precisa de poucas regras. Tem o exemplo assim. Eu tenho notado muito isso aí, que antigamente, quando eu era pequeno, as empresas era o nome do dono, era o nome da família, era o dono que estava lá na frente, tu olhava para a cara dele e tu estava vendo a empresa. Os funcionários respeitavam a empresa porque tinham respeito pelo dono e assim por diante.
Hoje eu observo que tem muitas empresas que têm sucesso hoje, daquelas que eu trabalhei, é por causa disso. O dono está lá presente, entendeu? É um cara justo, às vezes pode ser meio truculento, meio grosseiro, etc., mas é justo, é correto, paga bem, paga no dia, trata bem os funcionários e tal. Então, a personalidade, a personificação das coisas, certo? Dos organismos que a gente trabalha, tem que recuperar isso aí. Nós estamos nós somos dominados por ideias, seja assim, concretamente ou seja ideologicamente. É difícil você ver uma empresa assim, você vê, são poucas mesmo que aparecem, só aparece, eu acho que esses daí da internet, olha, nem muitos outros, mas quem é o dono da Bayer, quem é o dono disso aqui? Você não tem personalização. Então, quando não tem personalização, não tem humanização, né? Vai se autodestruindo isso aí. Então, a doutrina social da igreja, como tem a centralidade na pessoa humana, as empresas, é outro conceito que o João Paulo II colocou, as empresas, na verdade, elas são comunidades de pessoas. Então, e hoje elas não são mais, elas são sociedades de capitais. Então, o próprio funcionário já vai lá pensando em ganhar dinheiro, não pensando em fazer alguma atividade, aprender alguma coisa como profissão, ser bem reconhecido, não, já vai para ganhar dinheiro. Então, esses conceitos todos modernos que tem, se a gente for avaliar um por um, eles são contrários aos conceitos cristãos. Eu tive um amigo, um compadre meu, ele já faleceu, ele foi presidente do Conselho Federal, Regional Federal de Medicina. Ele dizia, ele tinha 60 anos naquela época, ele já dizia, nossa, eu fico apavorado com a mercantilização da medicina. Tudo que o Código de Ética não deixava fazer, os médicos novos faziam, porque do ensino de ética médica na própria faculdade. Né? Então, aí tu imagina, mas o código ético de quê? Baseado em quê? Se não tiver o fundamento religioso, moral, ele bota na cabeça lá o que vem, né? A pessoa, o próprio profissional já deixa de ser pessoa, ele é um profissional. Porque na empresa, por exemplo, eu enfrentei muito isso nos RHs, né? Eu falo porque a experiência própria é minha. A pessoa, quando é contratada, ela não é contratada como uma pessoa, ela é contratada como uma função. Então, você tem que se encaixar dentro daquela função. Então, tu já começa um relacionamento desumano. Parece mentir, mas é desumano. Porque o próprio RH, ou todo mundo vai falar com aquela pessoa, não como uma pessoa, vai falar como uma função. Então, a gente perdeu a identidade. É por isso que tem essa confusão toda na sociedade mundialmente. As pessoas acham que tratar bichinho, cachorrinho melhor que gente. Como é que chegou a esse ponto? Essa subversão dos valores cristãos, desses princípios todos. Então, se pegar esses princípios e a gente começar a pensar a partir da centralidade da pessoa, como pessoa, e das relações entre as pessoas, que são relações de interdependência, então cada uma sabe que uma depende da outra, certo? Modifica tudo. As experiências que eu tive com várias vezes, como consultor de empresas, eu tive numa fábrica, eu administrei uma fábrica por 4 anos. As pessoas eram tratadas lá como todos traficantes, toda gente, assim, moleque, mas todos que trabalhavam muito. Então, eles eram, como é que eu vou dizer assim, meio que abusados pela empresa, mas não por causa do dono, não. Era o sistema mesmo, eles mesmos que faziam daquilo. E tinha muito jovens, jovens, 19, 18, 17 anos, que usavam muita droga, e uns até traficavam droga. O que eu fiz lá? Eu comecei a conversar com eles como pessoas. O resultado foi, assim, espetacular.
Quem não deu conta de ser pessoa, pediu as contas e foi embora. E quem ficou, virou pessoa. Por que pessoa? O que eu digo? Eles me falavam isso. Eles diziam assim, pô, seu Nilo, o senhor é o primeiro chefe que vem falar comigo, que me ouve. Porque dentro da empresa você não ouve, a gente fica avisando, você não ouve o outro, a gente quer mandar o cara fazer e o cara tem que fazer certo. Isso é máquina, né? Então, o que acontece? As pessoas, quando a gente se relaciona a pessoa como pessoa, é aquele negócio da interdependência, certo? Ele vai ter consciência de que ele precisa de você, mas que você também precisa dele. Então, há uma troca de valores. Na verdade, é isso, uma troca de valores. As pessoas se sentem valorizadas. E, ao mesmo tempo, assume responsabilidade. Você dá conta de fazer? Dou conta de fazer isso. Se você não dá conta... Aí o cara vai lá e se não dá conta, não dou conta não. Então o que? Vai lá fazer. Então, quando a gente trata a pessoa como pessoa, na verdade a gente não está delegando nada, a gente está dizendo para ele, você é pessoa, então você vai ser mais cobrado do que o outro, que é um bichinho, um cachorrinho. Então ele se sente responsável, então ele se tem um próprio autodesafio de ser melhor, porque ele vai ser cobrado melhor, mais, né? Que nem cristão, né? A gente esquece às vezes, né? A gente que é cristão e tudo, Deus vai cobrar mais da gente. Deus vai cobrar mais do filho, né? Que sabe mais, ó. Então é nesse sentido. A centralidade na pessoa humana vê todo mundo como pessoa. Então aquela pessoa tem que ser como pessoa. Se ele é um advogado como pessoa, ele tem que ser uma excelente pessoa e um melhor advogado ainda. E assim por diante. Agora, caindo na nossa real, né? Eu não sabia, eu fiquei sabendo há poucos dias, aqui tem uns 2, 3 meses, eu não sabia que ministro do Supremo Tribunal Federal não é juiz. Eu não sabia. Eu fiquei abobado quando fiquei sabendo. Não, eu sempre achei que era juiz, mas ele era escolhido aí, os juízes por aí, amigos dos presidentes, etc. Mas a pessoa ser ministro do Supremo Tribunal Federal e não ser juiz, ele não é capacitado para aquilo ali. Não é nem a aplicação da subsidiariedade, é uma subversão da subsidiariedade. Você está dando um cargo, uma autonomia para uma pessoa incapacitada. Não vai dar certo. Agora você está dando o cargo máximo para a pessoa que não está capacitada. Eu não sei como é que eu fiquei tão assim alienado nesse ponto, sabe, de não saber disso, porque eu nunca pensei na cabeça que poderia acontecer isso, sabe? Então a formação da sociedade que veio sendo feita aí durante 2 milênios tem que dar uma reformada, tem que dar uma baita reformada. Eu penso que a igreja, como religião, já tem a crise interna dela de vocações de padres, esse negócio todo, mas ali o Espírito Santo dá um jeito. Agora, na sociedade, os negros, é nós. Então, a gente tem que pegar o que a igreja tem, destrinchar bem e começar a colocar em prática. O Emanuel, eu não combinei tempo contigo, acho que eu estou falando demais. O que vocês acham? O que eu gostaria de perguntar? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente coloca, porque tem algumas observações aqui para colocar também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e falar. Está perguntando para mim, não? Não, estou colocando para o pessoal aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Enquanto o pessoal vai pensando aí, deixa eu só colocar algumas questões aqui. Foi colocado aqui para a doutora Liliana, que até teve que sair, sobre falar um pouco sobre o princípio, né, da subsidiariedade à luz do direito natural. E acho que é um tema meio, não sei a que ponto que ele é meio complicado, né, de falar, de responder
Acho que poderia ser uma palestra depois específica para isso, porque acho que vai ficar meio grande, né? Ou não? Sobre a subsidiariedade e o direito natural. Isso, a luz do direito natural. Olha, o direito natural, eu tenho pouco assim, eu tenho só informações que eu aprendi, foi inclusive do meu pai. Agora, a subsidiariedade, dá para fazer um trabalho mais específico, entendeu? Porque a subsidiariedade, inclusive, ela tem uma inversão de conceito sobre ela, certo? Então, eu vou tentar explicar, pode ser que ela entenda, tá? Então, ela tem, eu vi isso lá na PUC, numa palestra lá da PUC. Eles entenderam lá, eu até, na hora eu ia rebater, depois fiquei quieto e só comentei com o Dom Levi. Eles entendem a subsidiariedade como as sociedades intermédias ajudarem o governo, entendeu? Servirem ao governo. É como se as sociedades intermédias vivessem em função do governo. Então, tem esse equívoco. Quem tem uma concepção coletivista, é lógico que vai pensar isso, né? Tudo depende da sociedade grande, né? Que é o poder público maior. Mas não é assim, é o contrário. As sociedades intermédias, elas são instituições naturais. Aí entra o direito natural. A família, por exemplo, não é o governo que faz a família. As profissões, não é o governo que faz as profissões. Todos os talentos individuais, um atleta, um agricultor, não é o governo que faz isso, não é a sociedade que faz eles. É eles que têm aquele talento e fazem para as pessoas. Então, o Estado, o governo, a sociedade maior, tem que ajudar ele individualmente mesmo. Então, tem essa concepção invertida, Emanuel. Vocês vão ouvir alguém falar isso, tá? Claramente, não, a sociedade, etc, etc. Por que criaram esse mundaréu de ONGs aí que existe aí no mundo inteiro? Por causa disso. Criaram as ONGs para viver em função do governo. É uma aplicação ao inverso da subsidiariedade. Quando o Papa disse que a igreja não era uma ONG, foi para fazer uma crítica direta mesmo dessas ONGs aí, ó. Que na realidade elas estão servindo a quê? Para que elas servem? Entendeu? Então é uma subversão. Agora, uma associação em função de alguma associação de produtores rurais, de advogados, isso aí é diferente, não depende do governo, depende de cada um. É os membros que fazem essa organização, essa instituição, essa sociedade, essas pequenas sociedades, entendeu? Então tem uma escala, sociedades, os individuais, as sociedades, as instituições dessas sociedades, que são a congregação de várias sociedades, né? Por exemplo, os produtores, tem produtor disso, daquilo, cada um tem a sua associação e tem uma que controla todos eles, né? Controla não, administra todos eles. Então, a concepção de subsidiariedade é nesse sentido. É esse princípio da igreja, que a relação entre os individuais é que forma o coletivo. Isso aí foi subvertido. Tem que mudar a concepção mesmo. Por isso que eu falei da concepção cristã sobre a pessoa humana. É daí que vai surgir todas as outras concepções, inclusive de empresa. Tá bom? Certo. E aí já uma pergunta minha aqui, acho que se alguém tiver aí alguma outra para a gente poder já ir encerrando também. Com toda essa situação de conceitos hoje muito deturpados, né? Principalmente com relação aos conceitos do liberalismo, do capitalismo, que hoje se tem sobre propriedade privada, como que a gente vai ter para usar esses conceitos de forma correta e na prática hoje, com relação, né, diretamente ligado ao DSI, e não com os conceitos que a gente tem que são mais comuns, que é do liberalismo e do capitalismo como um todo, né? Tu está perguntando como é que a gente vai agir em função desses conceitos que existem aí?
como que a gente vai agir no dia a dia e lidar com esses conceitos? Qual que é a melhor forma de lidar com esse conceito de propriedade privada dentro da DSI? Olha, vamos falar na área jurídica de vocês, certo? Como é que tem que ver? Normalmente, eu oriento da seguinte forma. O que é? Tem que pegar os conceitos mesmo. O que é o conceito de liberalismo e capitalismo? Você tem que identificar realmente o que ele é. Vai ter um monte de definições aí, certo? Mas o fundamental, o básico, a semente, da onde vai nascer tudo, né? Onde nasceu tudo. E do socialismo também. Então, eu vou dar uma diquinha, mais ou menos, vamos ver se tu te localiza, porque aí você vai entendendo esses conceitos que tem por aí, para entender onde é que tu coloca os conceitos cristãos. Quando o João Paulo II falou que a doutrina social da igreja não era uma ideologia, nem uma proposta de solução imediata da sociedade, mas uma categoria da teologia moral, é uma categoria que significa que ela está acima das ideologias. Então, a doutrina social dele, quando você olha para os princípios, para os fundamentos da pessoa humana, você olha as ideologias de cima. Tu vê todas elas ao mesmo tempo. É mais ou menos assim. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. O novo tem o sentido de alto, né? Que é nascer de Deus, lá do alto. Então, quando a gente olha de cima, você vê tudo. Então, tem que olhar de cima mesmo, para ver tudo, e profundamente para ver os conceitos lá embaixo. Eu vou te dar só uma diquinha mais ou menos para ver se você consegue entender um pouco para raciocinar. O liberalismo, o que é? Vamos fazer assim, vamos fazer uma evolução mais ou menos. O liberalismo, ele é individualismo. Conceito individualista. Liberalismo é um conceito sem regras, é liberal, solto no mundo, certo? Capitalismo, o conceito é o seguinte, o centro não é a pessoa humana, é o capital, certo? E hoje nós temos a evolução máxima do capital, é o financismo, né? Hoje tudo é financeiro, e qualquer dia a moeda vai virar digital, então o domínio vai ser total, né? Então, é individualista, sem regras, liberal, tem várias encíclicas, principalmente do Leão XIII, antes da Era Novara, falando sobre a liberdade e a liberalidade, né? Ela a centralidade é o capital, se é o capital é materialismo, é matéria, e a única forma de alcançar o mundo inteiro foi a finança, né? É o financismo. Então, esse é um lado. O contraponto disso é o coletivismo, a concepção coletivista, certo? Por que a teologia da libertação se lascou com Jesus Cristo? Por quê? Porque ela tem uma concepção coletivista. Então, quem faz Deus, na verdade, a religião, a igreja, é o povo. A igreja é do povo, é o povo de Deus que eles falavam, sabe? Então, o que acontece? Então, Jesus Cristo não existiu. Jesus Cristo foi feito pelo povo. Foi o povo que fez Jesus Cristo. Então, a concepção coletivista anula a pessoa, porque a pessoa é feita pelo coletivo, certo? Depois do coletivismo, a concepção coletivista pega o socialismo. O social é o coletivo, é o conjunto, é como o corpo, pega o corpo. Não, o corpo é que vai fazer as células, não foram as células que se multiplicaram e fizeram o corpo vai fazer as células. É uma subversão total, certo? O comunismo é igualitarismo materialista, é um absurdo. Eu não sei como é que as pessoas conseguiram entrar nisso aí, ó. Se você pegar a doutrina social da igreja, olhar os estudos, os documentos do Leão XIII, principalmente, o que ele dizia estava na cara, ele adivinhou que ia acontecer aquilo com a União Soviética. Ele falou claramente na Era Novara que ia acontecer aquilo que aconteceu com a União Soviética, por causa da concepção. Entendeu? E hoje o tal do globalismo que eles falam, é todo mundo igual, é uma padronização danada. Então, é preciso sair fora desse raciocínio. Então, o raciocínio individualista é metade do ser humano livre, sem compromisso nenhum. E do coletivismo, que é a outra metade, o ser humano social, que ele é produto de um coletivo, é uma peça de uma máquina.
É um parafuso de uma máquina. É uma peça de uma máquina. O Pio XII parece que usou esse termo, certo? Então, aí como é que você... Aí tem que fazer... Aí onde é que entra a doutrina social da igreja? Entra no ser humano. O ser humano é filho de Deus. Aí tu tem que começar a pensar isso. Como é que tu vai agir aí dentro da tua vida particular daqui para frente, certo? Ora, o individualismo, certo? É o ser humano livre, mas o livre com a verdade. Como vocês já são do meio da jurídico, da justiça, já tem uma facilidade melhor de saber direitos e deveres. Então, você vai ser livre, mas, ao mesmo tempo, ser dentro dos seus limites, não o livre da liberalidade, certo? E do coletivo, você já sabe que quem faz o coletivo é o individual se relacionando. E a justiça existe justamente para isso. A justiça existe justamente para um individual não passar, não quebrar essa relação de justiça, o povo usa igualdade, eu não gosto, né? De equidade entre os individuais. Então, para vocês não é muito difícil, assim, se localizar nisso aí. Só que os exemplos práticos, reais, é que complica a cabeça da gente. Entendeu? Precisa muita reflexão. Tu vai notar de cara, assim, à medida que você for observando. Pega esses princípios da igreja, pega um, pega outro e vai analisando, certo? Que aí você vai notando as coisas. Então, tratar uma pessoa como pessoa, não como uma função, é muito difícil dentro da empresa. Eu fiz porque eu era consultor, eu estava administrando, o dono deixou comigo, entendeu? Então eu consigo, mas as pessoas não conseguem. E a interdependência, praticar esse tudo. É um desafio, Emanuel, é um desafio. Mas a realidade é essa. Só que tem que partir desse aí. Qual é o conceito que você tem do capitalismo e do... Hoje eu falo direita e esquerda, né? De direitismo e esquerdismo, certo? Tem que ter esse conceito. Pegar lá na raiz. A doutrina, eu sempre falo, a doutrina social da igreja, ela pega o DNA de todas essas ideologias, dessas filosofias que tem aí. Ó. Você vai entender tudo, por causa da concepção da pessoa humana. Certo. E, bom, alguém tem mais algum apontamento, alguma pergunta, alguma manifestação? Os que estão participando aí, que estão ouvindo? Bom, sendo assim, então, Milo, a gente agradece bastante, a Unijuca agradece bastante a sua palestra, sua disposição, né? De estar aqui, dispor do seu tempo, dos seus conhecimentos, para a gente crescer um pouco nesse sentido, né? Acho que é extremamente importante a DSI, para todos é muito importante, mas eu vejo que algumas profissões, elas têm uma ligação muito forte, né? E o meio jurídico tem essa ligação muito forte com a DSI. E o problema é que nós católicos quase não sabemos nada, né? Quase não temos acesso a nada. Temos acesso, temos. Nós não, acaba que a gente não sabe, não tem esse conhecimento. Então, eu agradeço muito, espero que também em outros momentos a gente possa contar com a sua presença de novo, com uma palestra sua de novo sobre algum tema relacionado aí a DSI, certo? Certinho, certinho. Eu que agradeço, Emanuel, certo? O bom é a gente fazer uma presencial, né, numa sala e tudo, que aí dá um debate bom, porque é muito amplo, certo? Agora, a doutrina social da igreja ela é muito desconhecida mesmo, porque ela é para os leigos. Os padres não têm muito interesse. Não envolve a gente mesmo, certo? É um desafio para a gente. Eu acho bom porque é um desafio. Não tem muita coisa para fazer. Eu acho muito importante falar isso daí, né, deixar claro isso daí, que a doutrina social é uma coisa muito ligada a nós leigos, né? A gente muitas vezes fica esperando muito do clero sobre assuntos que não são específicos do clero, né? E não ter esses assuntos tão específicos do clero, não, é porque eles não atuam, né, nessas áreas, não é função deles atuar nessas áreas. A gente precisa entender que é função nossa atuar nessas áreas. Nós leigos é que precisamos atuar nessas áreas, né? Enquanto isso não estiver na nossa cabeça, a gente não conseguir
compreender isso, muitas coisas que são, vamos dizer, né, são coisas do mundo, que é função nossa, dos leigos, trabalhar, enquanto a gente não tomar isso para nós nós vamos tomar conta, nós vamos resolver, a coisa não vai andar. Né? Eu vou passar aí a palavra para o Lelis, doutor Lelis, que está pedindo para poder falar um pouquinho. Ok. Pode falar. Ok. Obrigado, Mané. Boa noite a todos. É surpreendente essa ideia aí de o Estado manter as sociedades intermédias, né? Quando o senhor falou aí sobre a subsidiariedade. Eu queria ouvi-lo assim. A importância do Estado dar apoio e ajuda, sobretudo, essas pessoas mais necessitadas. Ou então situações extremas, como nós estamos vivendo agora, que muita gente perdeu o emprego, famílias estão passando por dificuldades aí devido a essa pandemia. Então, de repente, em situações pontuais, acho que o Estado deve realmente assistir as famílias. Mas é surpreendente essa ideia de que o Estado deva manter as famílias, né? Eu também acredito que essa é uma ideia equivocada, né? Que acaba gerando uma dependência extrema e, de certa forma, também essas sociedades como mecanismo de manipulação. Então, eu queria ouvir nesse sentido, né? A importância do Estado ajudar pontualmente, né? Essas famílias e não mantê-las de forma definitiva. Obrigado. Pois é, a respeito da família, por exemplo, né, deveria, não digo a classe, né, mas a organização mais forte que deveria ter numa sociedade seria uma organização da família. A igreja tem um encontro de casais, tem pastoral familiar, etc., né? Mas deveria haver uma organização jurídica, inclusive, uma pessoa jurídica, que agregasse toda a família dentro dessa concepção cristã. Essa seria básica, entendeu? E para o Estado ajudar, não custa nada. Não custa nada, praticamente nada. Porque a família está produzindo gente para a sociedade. Inclusive, o João Paulo II, ele tem um documento dele, não sei se é na solicitude de redes sociais, que ele fala, ele diz que a família devia ter um salário, quem tivesse família, e pago para a mulher, certo? Tem países na Europa que já fazem isso, certo? Entendeu? Mas o conceito de cristão é o seguinte, é para a família cristã, que a responsabilidade dos filhos sabe como é que é, né? A educação, a alimentação e tudo, fica tudo nas costas da família. E principalmente da mulher, ela tem que entender de tudo. Então, por exemplo, não custaria nada para o Estado, aliás, nem custa para o Estado, porque todo o dinheiro, esses R$600 que deu aí para a população miserável, voltou tudo para o governo imposto, porque ela só gastou comendo comida e comida para o imposto. É diferente de dar milhões para um grupo econômico que vai investir lá fora, certo? Que vai produzir bens para mandar para fora. Então, esse subsídio básico, fundamental para as sociedades intermédias, e eu falo especificamente na família, não é custo nenhum e não precisa, não vai pagar tudo, não vai ser salarião nem nada, entendeu? Mas famílias, por exemplo, que têm deficientes físicos, têm idosos, né, tem pessoas que não podem trabalhar, etc. Tem que pensar. Então, eu estou falando pensar juridicamente mesmo, tem que lutar por isso. A família seria uma entidade, seria praticamente, não digo dona, né, mas determinaria, sim, a
os rumos de uma sociedade, de um país todo, com certeza. É nesse sentido que tem que começar a trabalhar com mudança de mentalidade, né? Essa Laudato Si do Papa Francisco, ninguém observa, a centralidade dela é a pessoa humana. Ele fala em ecologia humana, que é do João Paulo II, de São Paulo VI, e fala está tudo interligado. Então, a centralidade da pessoa dentro do planeta, é óbvio, o que vale é a pessoa, não é o econômico, né? Não é os bichos, não é os matos, é as pessoas. Agora, que tipo de pessoa? Volta ao conceito cristão. Entendeu? Então, é fundamental. Eu participei de uma associação aí de leigos católicos, eu sugeri para eles, vocês deviam fazer uma associação de famílias católicas, não de leigos, né? Famílias, é que falta. Tá só a igreja defendendo sozinha aí, ó. Mas a igreja é religião, é sempre aquela história, né? É o preconceito de religião. E hoje... Então, nós leigos é que temos que combater isso aí. Tem que brigar por uma entidade, uma sociedade que represente a família mesmo. João Paulo II já falava isso. Já tem 30 anos, né? Isso que é força. Bom, então é isso, né? A gente já fez os devidos agradecimentos aí, antecipou um pouquinho. E reitero, tá, Nilo? Mais para frente a gente marcar outra vez, com outro tema, aprofundar esse assunto, né? Hoje a gente falou de uma forma mais geral, mas que a gente aprofunde esse assunto mais para frente, vai ser muito interessante. Tá bom, ótimo. Tá bom? Então, muito obrigado a presença de todos também que tiveram aqui. Obrigado. Até logo. Tchau. Tchau.